Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Aula número 55. O Senhor tem o seu povo como precioso e escolhido. O nosso propósito na aula de hoje é caracterizar como Deus tem o seu povo e a importância que ele lhe atribui. Deus tem um povo. Qual a importância que Deus dá a este povo? E quem é este povo? Vamos procurar caracterizar este assunto na aula de hoje. Vamos tomar, para começar, 1 Crônicas 17, versículos 21 e 22. É um texto muito tocante. A mim, pelo menos, me fala de maneira muito especial a vida de Davi, o quanto ele amava a Deus, o quanto ele era querido por Deus. E aqui nós vemos um diálogo de extrema sensibilidade entre duas pessoas da maior relevância, Deus por um lado e Davi por outro. 1 Crônicas 17, 21 e 22. Diz Davi: Senhor, quem há como o teu povo Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e fazer a ti mesmo um nome com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo que remiste do Egito. Estabeleceste a teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. E tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Meus irmãos, é uma coisa maravilhosa observar a intimidade que Davi tinha com Deus e o quanto ele entendia do próprio coração de Deus. Davi aqui devolve toda a glória, toda a honra para Deus. Honra esta que ele já havia recebido do próprio Deus. Glória que ele próprio, Davi, estava recebendo de Deus. Agora ele devolve tudo para Deus. O interesse de Davi é que Deus seja honrado e glorificado. E aqui Davi também, com uma atitude muito humilde, caracteriza a importância do povo, e não dele próprio, Davi, do povo, o povo de Israel. É assim que Deus quer de nós. Eu gostaria que você entendesse isto, o coração de Deus como bate, a importância que Deus dá ao seu povo. E aqui Davi entrou no X da questão. Lá no fundo do coração de Deus, ele entrou: Senhor, como tu estabeleceste o teu povo, Israel, e te fizeste o seu Deus. Que isto seja como um exemplo para você, meu irmão. Procure a honra e a glória do povo de Deus, a sua igreja, aqueles que em todo lugar amam a Deus e obedecem a Ele e são chamados pelo seu nome. Vamos mais um pouco adiante no versículo 24. Davi ainda diz para Deus: Senhor, estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome. E diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. É Deus para Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Deus é Deus para Israel. Sim, é Deus de Israel. A casa de Davi será estabelecida. Este é um assunto até secundário, o fato de Deus estabelecer a casa de Davi, que significava a dinastia de Davi. O seu filho, o seu neto, o seu bisneto se assentariam todos no trono de Judá. E esta era uma promessa feita pelo próprio Deus, a qual Davi não deu muita importância. Davi deu mais importância ao fato da igreja, da casa de Deus ser estabelecida, de Israel ser verdadeiramente o povo que exemplificasse o nome de Deus aqui na terra, que exemplificasse os interesses de Deus aqui na terra. Este era o anelo maior do coração de Davi. Compreendeu? Que você também tenha um coração deste, amando a Deus e colocando os interesses de Deus, no caso, os interesses do povo de Deus, acima dos seus próprios interesses. Mais adiante, no capítulo 18, versículo 6, nós lemos que Deus dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Por que Davi obtinha vitórias? Porque o interesse dele, em primeiro lugar,
era o reino de Deus, era o povo de Deus, era o nome de Deus, era a glória de Deus. Então, Deus sabia que Davi era de confiança e então dava vitórias a ele onde quer que ele fosse. Que isto seja também assim com você, meu irmão, que você possa experimentar vitórias contínuas, porque Deus também quer dar a você, mas é necessário que você aprenda com Davi. Coloque os interesses de Deus em primeiro lugar. Este é o segredo, esta é a receita para o sucesso aqui na terra, para que tudo que você fizer dê certo. Você colocar os interesses de Deus em primeiro lugar na sua vida. Logo a seguir, tudo mais vai dar certo para você, como aconteceu com Davi. Agora veja que Deus defende o seu povo contra os inimigos. Deus defende o seu povo e seus servos contra toda sorte de agressões do inimigo. Ezequiel 35, versículo 9. Em perpétuas assolações te porei. É Deus dizendo para um povo, para Edom, que habitava principalmente no Monte Seir. Também ele acrescenta, as tuas cidades jamais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Mas por que esta ira tão grande de Deus contra Edom, que afinal de contas era o próprio Esaú, filho de Isaque, neto de Abraão, querido de Deus? Por que Deus diz isto com relação àquele povo de Edom? Tão irado estava Deus contra Edom. Por quê? Vejamos mais a seguir, nos versículos 14 e 15, ainda no mesmo capítulo 35 de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus, ao alegrar-se toda a terra, eu te reduzirei à desolação. Como te alegraste com a sorte da casa de Davi, porque foi desolada, assim farei a ti. Desolado serás, ó Monte Seir, e todo o Edom, sim, todo, e saberão que eu sou o Senhor. Aqui está a causa. Edom se alegrou com a derrota, com o fracasso de Israel. E em Israel estava posto o nome do Senhor, o testemunho do Senhor. Portanto, aquele que abençoasse a Israel, está escrito na Bíblia, seria abençoado. Aquele que amaldiçoasse a Israel, seria amaldiçoado por Deus. A sorte de um povo estava em amar e fazer amizade com Israel, em proteger e abençoar Israel. Aqueles povos que se levantavam contra Israel, Deus se levantava contra eles, ainda que não fosse usando Israel. Deus se levantava contra aquele povo usando um de seus múltiplos instrumentos, porque Deus os tem. Deus tem muitos instrumentos que ele pode usar, muitos povos, nações, muitos exércitos, muitos poderes da natureza, sobrenaturais. Deus usa um de seus muitos instrumentos, que pode até ser o seu próprio povo, mas também pode não ser. Deus usa para castigar aquele povo que não procurou o bem do povo querido de Deus, que é Israel. Deus tem com o seu povo um propósito dos mais elevados e mais sublimes. Deus tem, então, o seu povo, a igreja, hoje, com a mesma finalidade. Ai daquele que tocar na igreja do Senhor, porque estará tocando em Deus. Em Mateus 5,14, Deus diz, não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Ele disse isso na pessoa de Jesus. Uma cidade edificada sobre o monte deve servir de testemunho, de exemplo para as nações que estão ao seu redor. Deus quer, através do seu povo, portanto, abençoar a todos os outros povos, e todos os povos serão abençoados na medida em que abençoarem o povo de Deus. Porque Deus zela pelo seu povo, Deus protege o seu povo, Deus garante o seu povo, Deus abençoa aqueles que abençoam o seu povo, e Deus castiga aqueles que castigam o seu povo. É assim mesmo, o povo de Deus tem prerrogativas muito sérias, muito grandes, pelo fato, principalmente pelo fato de ser povo de Deus, ser povo do Deus vivo e Senhor dos céus e da terra. Veja lá o que diz Deuteronômio 34, versículo 10, o privilégio que tocava a Moisés como líder do povo de Deus. Nenhum líder de nenhuma outra nação teve tanto privilégio quanto teve Moisés. Ele via o Senhor face a face. E nunca mais se levantou profeta algum como Moisés. Ele via o Senhor face a face.
era o privilégio que cabia àquele que era líder espiritual do povo espiritual, o povo de Deus. E isto também pode acontecer conosco, o privilégio que Deus nos dá de nos achegarmos a Ele, de termos acesso a Ele, independentemente de marcar audiência. A qualquer momento nós podemos ter acesso direto ao Senhor, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, através do véu rasgado, através do sangue de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Então nós temos acesso a Ele diretamente acesso ao Pai, através de Jesus. Quer bênção maior do que esta? Quer privilégio maior do que este? Não existe. Sinceramente, não existe. O privilégio maior é exatamente ter acesso a Deus. E Deus ainda garante ao seu povo, como disse a Josué, capítulo 1, versículo 9, o seguinte: ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É a mesma bênção já mencionada anteriormente. Deus garante a vitória onde quer que o seu povo ande, se lhe obedecer. Se o povo de Deus for obediente, Deus garantirá vitórias e mais vitórias onde quer que o seu povo vá. Isto é maravilhoso demais. Vamos ver Deuteronômio 32, versículo 35. Deus diz: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A mim me pertence a vingança. Deus vinga o seu povo, portanto não precisa você vingar nada. Não precisa você querer fazer justiça. Deus fará juízo e justiça. Então somente a você cabe e compete obedecer a Deus, amar a Deus, amar o povo de Deus, zelar pela pureza do povo de Deus para que verdadeiramente seja povo de Deus. A nós, está lá em Deuteronômio 32, 49, Deus dá um privilégio, que é uma terra por possessão. A nós, igreja, hoje, Deus não deu uma terra material, se bem que também Ele nos dá isto, bênçãos materiais, mas Ele nos dá um terreno espiritual, as regiões celestes, onde nós habitamos e reinamos com Jesus, onde nós colocamos as nossas tendas para pelejar contra o inimigo, para alcançar a vitória do Senhor e pelo nome do Senhor. Isto é maravilhoso demais. A certeza que nós temos em andarmos com Deus está lá em Salmo 140, versículo 12. Eu sei, é certeza, eu sei que o Senhor manterá a causa do oprimido. Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido. É uma certeza que temos, que Deus garantirá a causa daquele que pertence a Ele, ainda que esteja oprimido neste mundo. E para terminar, Efésios 3, versículo 10, registra um pensamento de grande significação para nós, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja agora conhecida nas regiões celestes, das potestades deste mundo. Agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Que coisa maravilhosa! O alto conceito que Deus tem a respeito do seu povo, a respeito da sua igreja, aqui nós vemos de fazê-la assentar-se nos lugares celestiais e demonstrar para principados e potestades, ou seja, todos os poderes e autoridades, quer espirituais, quer humanos, demonstrar a sabedoria de Deus, que é multiforme, que se manifesta de muitas formas. A sabedoria de Deus se revela através da igreja. Portanto, a igreja é um instrumento precioso. O povo de Deus é muito precioso aos olhos de Deus. Você vai buscar o bem do povo de Deus? Busque o bem do povo de Deus e você será uma pessoa feliz.